boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é Ricardo e venho do Servas com a Daniela e com o Arthur, também está aqui a participar. E então o Servas é o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens. Basicamente é um hospital para animais selvagens que existe em Gouveia. Fica aqui o convite, se algum dia vocês tiverem interesse também em organizar uma visita, temos a possibilidade de receber grupos, tanto no Servas como num espaço de educação ambiental que está em Gouveia, que se chama a Casa da Torre. É um edifício onde há várias salas com exposições e podemos explicar-vos também algumas coisas parecidas com aquelas que vamos explicar hoje, mas sobre mais animais. Hoje vamos falar, em princípio, apenas sobre corujas e mochos. A não ser que alguém tenha alguma pergunta sobre os animais selvagens e, por mim, temos a noite toda para explicar. Portanto, a ideia é vocês verem uma ação de devolução à natureza. Neste caso, vai acontecer uma ação dessas com uma coruja das torres, mas também é bom que fiquem a aprender um pouco sobre as aves de rapina noturnas. A primeira pergunta que eu vos faço, e é para ver então qual é que é o vosso conhecimento sobre o tema, é se sabem alguma diferença entre um mocho e uma coruja. Ou acham que é a mesma coisa? Quem é que arrisca? Diferenças entre os mochos e as corujas? É diferente. Ok. E quais são as diferenças? Quem é que é maior, geralmente? Os mochos ou as corujas? As corujas. A cruz, para mim, é a cruz. As corujas são maiores. São maiores. Exatamente, é isso mesmo. Eu vou mostrar aqui as duas corujas que existem aqui à vossa volta. Uma é aquela que vocês vão ver mais de perto, que é a coruja das torres, mais clarinha, e é uma espécie que gosta mais de áreas abertas, áreas agrícolas, e faz os seus ninhos em casas, em edifícios, igrejas. Esta é a tal coruja das torres. E aqui temos a coruja do mato. A coruja do mato é mais florestal, gosta mais de viver dentro da floresta, não gosta tanto de viver dentro das poblações, mas se por acaso houver lá árvores grandes, ela pode aproveitar e também faz ninhos em zonas mais urbanas, mas necessita de árvores. Ou seja, esta faz ninhos em edifícios, geralmente construídos pelo homem, e esta faz o ninho em zonas mais naturais. Alguém sabe o som das corujas? Quem é que consegue imitar aqui? Eu sei. Não está longe do som de uma coruja do mato. Está bem? Esse é o som das crias de uma coruja das torres. É verdade. Mas aqui o que eu quero explicar é as corujas não adivinham e não sabem quando é que vai morrer uma pessoa. O que elas adivinham, e são muito ativas em conseguir que isso aconteça, é a morte de ratos. Ou seja, onde houver corujas, vão morrer ratos. É isso que nós garantimos. Estás aí a ver? Ou seja, como é que nós sabemos isso? Porque sabemos que as corujas comem ratos. Ou seja, colas podem comer também, mas elas gostam mesmo é de ratinhos. Então, como é que nós sabemos isso? Quando há corujas, perto dos ninhos e perto dos locais onde elas comem e onde elas vivem, podemos encontrar umas bolinhas, mais ou menos assim com este aspecto que está aqui, umas bolinhas acinzentadas, umas mais redondas, outras mais alongadas, e nestas bolinhas está lá o resto daquilo que elas comem. Ou seja, nós ficamos a saber o que é que as corujas comem olhando para estas bolinhas. E aqui dentro, vou passar, vocês podem espreitar, aqui dentro está uma destas bolinhas já seca e vão ver que estão lá muitos ossos de ratos. Ossos e pelos. E assim nós ficamos com mais informação sobre o que é que elas comem. E como é que vivem e também quais é que são as vantagens para nós de existirem corujas num determinado local. Se houver uma família de corujas, como aquela que fazia aquele barulho que o senhor imitou muito bem, porque aquele som que imitou são das crias. As crias a pedir comida. Quero mais ratos, quero mais ratos. Basicamente é esta a tradução desse som, que são os bebés a pedir comida aos pais. No mato, a coruja do mato faz que é o som mais parecido com o que tu imitaste antes. No caso destas, das corujas das torres, se houver uma família, noite igual, faz um som mais esquisito que eu não consigo agora imitar, mas eu ponho já no telemóvel. Então, neste caso, o interesse para nós em que haja corujas é que uma família, coruja das torres, se tiver 4 a 5 crias para alimentar, e às vezes pode até ter mais, consome pelo menos 20 ratos por noite. Ou seja, todas as noites ela elimina do campo 20 ratos. E isso é vantajoso para quem tenha hortas, para quem tenha campos agrícolas, para quem não queira que haja muitos ratos, que se existirem em grande número, o que é que vai acontecer? Quando há muitos ratos, o que é que acontece? O que é que vocês acham, os mais pequeninos? É bom que haja muitos ratos? Há pequeninos e há grandes. Os grandes também podem dizer. Não é bom, não?
O que é que os ratos fazem de mal? Se forem muitos, porque eles também têm direito à vida, não é? Mas pronto, se forem muitos, o que é que acontece? Arroia sacas. Roem as sacas, o mais, milho. roem o milho, mais coisas. Como os ovos. Hã? Como os ovos. Pronto, fazem muitas asneiras, não é? E até podem passar doenças. Ou seja, se houver muitos ratinhos a fazer xixi em muitos sítios, podem passar doenças. E isso sim é que pode levar à morte de pessoas. Ou seja, com esta lógica e com este raciocínio, se houver corujas, se calhar até há menos riscos de haver problemas para as pessoas. O que é que levou a que houvesse tantas histórias à volta das corujas? É que, por azar delas, elas gostam mesmo de fazer ninhos nas igrejas. Vão lá para cima, fazem os ninhos, e como antigamente havia lá o azeite, não é? E o azeite ia desaparecendo, ia-se gastando, naturalmente, não é? Quem morava lá era a coruja, portanto, se o azeite acabava, de quem era a culpa? Da coruja. Que não tinha nada a ver com o assunto. Elas não bebem azeite. Só que é normal que tenham feito esta associação, as pessoas, e que ainda perdure um pouco essa informação. Mas elas gostam de ratos. Azeite. Não gostam muito por uma razão. As corujas necessitam de caçar. E elas, quando caçam, vocês vão ver agora, quando ela sair a voar, elas não fazem barulho nenhum. Elas têm as penas sempre muito arranjadinhas. Passam muita parte do tempo do dia a pentearem-se, depois levam o bico aqui atrás, às costas, apertam uma bolsazinha que lá tem, com óleo, que é o urutrígio, o nome dessa estrutura, e vão lá buscar um óleo, tipo um gelzinho, que espalham nas penas. E isso faz com que as penas, ao ficarem perfeitas, não façam barulho nenhum quando o animal está a voar. Se ela fosse beber azeite e se sujasse no azeite, isso iria comprometer a sua capacidade de voo e de caça e de sobrevivência. Portanto, elas não têm interesse em sujar-se com esse tipo de substâncias. Portanto, o azeite é algo que elas não querem. A arma que elas usam, além do voo silencioso, é isto. Ou seja, aqui está uma ferramenta de caça, entre aspas, que as corujas usam, que são as suas garras. E reparem que são garras muito afiadas para poderem apanhar os ratinhos e poderem depois levá-los às crias ou comê-los elas mesmas. Está bem? Depois de apanharem um ratinho, com estas patas, elas conseguem, dentro da barriga, dentro do estômago, separar os ossos e os pelos dos ratos do resto. E como não querem os pelos e os ossos, sai pela boca esta bolinha, a que chamamos uma regurgitação. Portanto, é essa a dieta que eles mais gostam, embora possa depois acontecer que elas podem comer morcegos, podem comer pequenas aves, lagartixas, uma cobrita ou outra, mas se houver ratos, elas gostam de estar lá. Uma ideia que eu proponho, se algum dia quiserem, é colocarem aqui, perto da fundação, numa zona assim mais recatada, uma caixa de madeira que possa servir como abrigo para uma família de corujas. Isto como elemento de controle de ratos. Em Portugal ainda há algumas, não se pode dizer que esta espécie, a coruja das torres, esteja a diminuir muito em Portugal, está estável, e em zonas onde ainda há alguma agricultura, como esta zona onde vivemos, ainda há bastantes. Se formos para zonas onde a agricultura já ficou muito mais industrial, com muito mais químicos, elas desapareceram. E isso está a acontecer em muitos países da Europa. Elas estão a desaparecer devido a alterações na agricultura. Okay? Se nós queremos usar menos venenos, menos químicos, por exemplo, para matar os ratos, é bom que haja lá corujas, porque elas também fazem algum controle desses animais. Não são só as corujas que comem ratos, não é? Há também outros. E os mochos, que são diferentes, também comem muitos ratos. Conhecem este? Se calhar quem anda muito no campo já viu. Estes são os mochos galegos. E eu já vos vou mostrar a diferença de tamanho. Acham que são mais pequenos ou maiores? Maior. Não, são mais pequenos. Vocês há bocado tinham respondido bem. As corujas é que são maiores. Vejam a diferença de tamanho de uma cabeça, por exemplo, entre uma coruja das torres, que é maior, e um mocho galego, que é o mais pequenino. Nós temos aqui estes objetos, que são crânios, são os ossos da cabeça, e que permitem também mostrar um pouco as diferenças de tamanho. Portanto, temos aqui uma coruja das torres e um mocho galego. Estão a ver que há uma diferença de tamanho bastante evidente. Portanto, um mocho galego vai comer menos do que uma coruja, mas também, todas as noites, uma família de mochos galegos pode consumir pelo menos uns 10 ratinhos. Podem ver também a diferença de tamanho a partir das patas. A pata de um mocho e a pata de uma coruja. Okay? Os mochos são mais pequenos. E este mocho, que era o dono desta pata que está aqui, é um mocho ainda mais pequenino do que o mocho galego, que também existe aqui.
que é o mocho de orelhas. Ele, na verdade, não tem orelhas. Tem umas penas na cabeça que parecem orelhas. E se calhar já ouviram o som que eu vou imitar a seguir, que é o som do mocho de orelhas. O animal é este. Consegue-se disfarçar muito bem num tronco de uma árvore, nos ramos, no meio das folhas, e o som que ele faz é... Não sei se já ouviram à noite. Sim. Isto é o mocho de orelhas. Enquanto que o galego, o mais gordinho, maiorzito um pouco, faz... Parece Bem, ele faz muitos sons, não é? Este é só um deles. Parece um gato a ladrar. Gato a ladrar. Gato a ladrar. Por isso é um miar ladrado, típico do mocho galego. E para conseguirmos saber se há mochos ou corujas, é essencial começarmos a estar atentos aos sons, não é? Porque se calhar são sons que até vocês já ouviam, mas nunca tinham reparado muito bem neles, e assim ficam a saber que são de aves de rapina noturnas. Pronto. E porquê é que às vezes então os animais chegam até nós? Essencialmente porque há acidentes, ou pode haver casos em que as pessoas, de uma forma ativa, por vezes por falta de informação, queiram fazer mal a estes animais. Então pode acontecer alguém saber onde está um ninho de uma coruja e querer fazer mal, por não gostar delas ou não querer que elas estejam lá, e vai lá e faz mal a esses animais. Nós pedimos às pessoas que não façam isso. E se em algum momento acham que há um ninho que por alguma razão está a causar incómodo a alguém, é melhor que nos digam, e então, num caso extremo, em que não há forma de resolver bem as coisas, os animais são retirados e vão para o hospital. Isso acontece às vezes quando as corujas decidem fazer ninho numa casa onde o dono quer fazer obras. E chega lá a pessoa, quer fazer obras, e pronto, estão lá as corujas, e o que acontece é que a polícia vai ao local e recolhe. Que polícia? Neste caso, o CEPNA, da GNR. Quem faz o trabalho aqui nesta zona é o CEPNA da GNR de Gouveia, é o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente. Eles recolhem o animal e trazem até ao Servas. Mas o mais normal é haver situações em que alguém encontra um animal destes, como estes que eu falei, ou outros, selvagens, que há no nosso país, feridos após um atropelamento, depois uma colisão contra uma janela, depois de ter apanhado um choque elétrico no poste. Pode acontecer isso a estes animais. E, para os ajudarem, as pessoas devem pegar no animal e levá-lo diretamente ao centro, ou, mais fácil, chamar a GNR, eles recolhem. Nós canta de noite. Cantam, estão ativos, têm a sua vida geralmente de noite. Canta de noite. Mas não quer dizer que não vejam de dia. Está bem? As corujas e os mochos conseguem ver tão bem de dia como de noite. Porquê? Porque têm uns olhos muito grandes, isto é, um crânio de uma coruja do mato, e vejam o espaço do crânio que é ocupado pelos olhos. É quase metade. Era como se eu tivesse uns olhos assim deste tamanho na minha cabeça. E portanto conseguia, se fosse uma coruja, conseguia ver praticamente tudo à minha volta, e tanto de dia como de noite. O que acontece à noite é que eles, além de ver muito bem, conseguem usar os ouvidos. E elas ouvem muito bem também. Os ouvidos são muito grandes e, além disso, não estão ao mesmo nível. Nós temos as orelhas e os ouvidos na mesma zona, eles não. Têm-nas ligeiramente um acima do outro. E isto ajuda-as a ouvir, mas também a calcular a distância à origem do som. E isso faz com que, muitas vezes, elas consigam caçar sem sequer estar a ver. Ou seja, pode até ser mais importante para elas a audição do que a visão. Mas o que elas fazem é combinar os dois sentidos. E assim são totalmente eficazes. Está bem? Pronto, e com isto, espero ter dado aqui alguma informação. Posso também ficar disponível para responder a alguma pergunta. Alguém tem dúvidas sobre o que eu falei? Não. E agora, não havendo perguntas, vamos então lá fora libertar o animal, e a seguir, se houver perguntas, podemos fazer uma pequena sessão de esclarecimento lá fora também. Ora bem, o terreno é vosso também, não é? Então, se calhar... Agora vais ver, está bem? Já estão os três. Então a ideia será fazer aqui a evolução nesta direção. Se tiver máquinas, e se quiser ir preparando, será essa a nossa ideia. Se ela vai fazer isso ou não, isso já é com ela. Mas a ideia, antes disso, vocês
poderem também aqui ver mais de perto o animal, eu vou pegar nele primeiro, antes de passar, e vou mostrar. Está bem? Para vocês poderem ver de perto as garras, as patas, vou abrir uma asa, para verem a cor. Não, é só uma, não é? Pode ser as duas. Então já estão a ser filmados. Vão ver, não é muito grande, mas vemos que é uma fêmea, é uma menina, está bem? Em relação aos flashes, enquanto ela está com a toalha não há problema, não, por agora. Mesmo depois de tirar a toalha, uma ou outra não há problema, só peço é que no momento da libertação, nesse momento exato, é que os flashes não sejam de frente, está bem? Se forem é de lado, de trás e aí, tudo bem. Pronto, eu vou mostrar então aqui alguns pormenores e depois já vou tirar a toalha para vocês conseguirem tirar algumas fotografias mais bonitas. Pronto, por um lado, a cor do animal, maioritariamente claro, quase branco, um branco um pouco sujo, mas é quase branco, e isto na parte ventral. Na parte dorsal é amarelo. Okay? Esta cor branca, que quando vocês virem o animal a voar vai parecer ainda mais intensa, quando está mais alta e à noite principalmente, também esteve na origem de muitas histórias de fantasmas e almas, que basicamente era a coruja a sair em voo, toda branca à noite, silenciosa. Isto há uns anos atrás deu asa a muitas histórias. Mas pronto, esta é a cor dela. E neste caso, como temos, além do branco, temos pintas. Estas pintas podem-se ver bem aqui no peito e também nas asas. Estas pintas indicam-nos que é uma menina. Os machos são mais branquinhos, sem pintas. Sem pintas nenhuma. Sim. E depois o colar amarelo. É uma menina, é uma menina. Ou seja, tem colar e tem pintas. É muito ornamentada. Neste caso é uma menina. Está bem? Isto, espécie a espécie, tem que ser avaliado. Características que são assim numa espécie podem não fazer sentido noutra. Portanto, neste caso, nesta espécie, sabemos que é uma fêmea por esta questão da coloração. Além disso, as fêmeas são maiores. Neste caso, por isso é que eu dizia que o animal é grande, tendo em conta a espécie que é por ser uma fêmea. E as fêmeas são maiores para defender o ninho, são geralmente elas que são mais agressivas, mais territoriais. Está bem? Pronto, eu vou agora mostrar a cabeça. Ora, tirem-me só a toalhita, faz favor. Ela está assim calminha, para já. Reparem naquela forma da cabeça que eu estava a referir, uma forma tipo coração. Parece que está meio a dormir, Mas ela já é adulta ou é adulta. Sim. Ou melhor, está com o corpo já totalmente desenvolvido, não vai crescer mais. Okay. Pronto. E o pormenor das garras, muito afiadas. E já agora, tenho aqui também a anilha visível, o animal está marcado, ou seja, agora saberemos quem é este animal, fica aqui com um cartão de cidadão, tem um número, e para vocês vai ter, exatamente, para vocês vai ter um nome. Eu queria só que eu tapasse outra vez a cabecita enquanto eu agora passo para vocês. Portanto, ela para nós tem um número, para vocês pode ter um nome, ok? Por isso, como é uma menina, uma coruja, pensem lá num nome que queiram dar ao animal. Fofinha. Patrícia e Fofinha, é isso? Deram dois nomes. Pronto, pode ser a Patrícia Fofinha. E eu vou então passá-la para um de vocês, é com a mesma mão que eu tenho, com a esquerda neste caso, se quiserem, colocar o dedo indicador por baixo do meu, pelo meio das patas. Exatamente, pelo meio das patas. E agora envolver as garras, esta mão, apertar a mão. Sim. Exatamente. Pode apertar esse dedo também. Oh, ok. E então, aí pode fazer força à vontade, porque está a fazer força sobre o seu próprio dedo. Ok? E não largar. Mesmo que ela se mexa, não larga, está bem? A outra mão vai envolver as asas. Calma, calma. Eu conto.